Olá, povo de Deus, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, Santo André Apóstolo. A nossa reflexão de hoje é a partir de Romanos 10, de 9 a 18, Mateus 4, 18 a 22. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem! Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo, a fé vem da pregação e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e suas palavras chegaram aos confins do mundo. Deve haver acordo entre o coração e a boca, pois assim temos uma rica condensação de profissão de fé que Jesus é o Messias, que Deus o ressuscitou. Se não brota da fé interior, o que os lábios pronunciam não é profissão de fé. Como nos esclarece Schaeckel, a citação de Isaías 28,16 se refere a uma pedra de fundação que traz esta inscrição: quem nela se apoia não vacila. O verbo crer, em hebraico, é derivação metafórica de apoiar-se. Ainda que Paulo se apoie nas Escrituras para dizer que Deus é generoso, a referência dizia que essa generosidade se referia ao resto de Israel em Jerusalém, de acordo com o profeta Joel. Porém, o apóstolo amplia e diz que Deus é generoso para com todos os que o invocam e insiste: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo discorre sobre a fé, pois para ele é fundamental que todo cristão dê testemunho coerente sobre a crença em nosso Senhor. Como nos ajudam os exegetas portugueses, dizendo assim: a fé leva à salvação quando nos abandonamos a Deus, reconhecendo-o como nosso único Salvador. Mas a fé pressupõe a escuta da palavra pela pregação dos missionários. A pregação e a fé têm o mesmo objeto: o mistério de Jesus, Senhor, morto e ressuscitado pelo poder de Deus Pai. Por isso, quando alguém acredita expropriar-se de si mesmo e tornar-se propriedade de Deus, garante e fundamento de toda a confiança dos homens nele. Mas também a pregação pressupõe um evento histórico absolutamente necessário: ter sido enviado. Por outras palavras, a pregação pressupõe a missão. A mensagem evangélica destinada a todos os povos passa pela escolha que Jesus faz das suas testemunhas e pelo seu envio em missão. Ide pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda a criatura.
Mateus 4, 18 e 22. Quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. As narrativas sobre a escolha dos discípulos feita por Jesus é bastante original em cada evangelista. Há, porém, uma concordância sobre os irmãos Simão Pedro e André serem os primeiros. Mesmo assim, em João, André é o primeiro a seguir Jesus e a indicar Jesus como o Messias para o seu irmão Simão. André, antes de seguir Jesus, era discípulo de João Batista. Foi o Batista, segundo o Evangelho de João, que indicou Jesus aos seus discípulos, dizendo: eis o Cordeiro de Deus. Jesus se preocupa em formar um grupo de discípulos à sua volta para passar-lhes um ensinamento novo, tu a tu, porque quer que eles não somente sejam seus discípulos, mas também apóstolos, isto é, enviados a testemunhar a boa nova até os confins do mundo. Jesus entra na vida dos seus discípulos e os transforma radicalmente, dizendo-lhes que de pescadores de peixes, eles se tornarão pescadores de gente, de pessoas concretas, para também se tornarem discípulos do reino. Mateus realça a prontidão com que os discípulos acataram o chamado de Jesus. E eles deixaram as redes imediatamente e seguiram-no. O seguimento de Jesus não admite hesitações ou demoras. Exige radicalidade. André era discípulo de João Batista e companheiro de João Evangelista. Quando o precursor apontou Jesus que passava, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, tornou-se imediatamente discípulo do Senhor. Logo a seguir, comunicou a Pedro, seu irmão, a descoberta do Messias. Jesus chamou a ambos para se tornarem seus discípulos. É André que, na multiplicação dos pães, indica a Jesus o rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Com Filipe, André refere a Jesus que alguns gregos o querem ver. A tradição reconhece em Santo André o evangelizador da Acaia, a Grécia atual, e em Patras, o lugar onde morreu, após 2 dias de suplício na cruz, donde anunciou Cristo até ao último momento. Santo André, rogai por nós. Um beijo no seu coração.